Olá, meu nome é Maria da Conceição, eu sou mais conhecida como Mara. Nesse vídeo eu quero contar para vocês um pouquinho da minha história, como que se iniciou a minha trajetória aqui em Chapada Gaúcha e por que eu tomei essa decisão de me colocar à disposição como vereadora para quem sabe fazer parte dos espaços de discussão política na Câmara Municipal. Bom, eu sou casada, sou mãe de Joyce Cauane, ela tem 2 anos e meio e moro aqui em Chapada Gaúcha desde 2012. Mas eu vou voltar um pouquinho na minha história, que é onde que eu tive a base, é onde que nasceu todo o meu desejo de me tornar uma pessoa cada dia melhor. Eu sou filha de João Bispo de Oliveira, ele é pescador e minha mãe era trabalhadora rural, chamava Hilda Gomes de Oliveira. Ela faleceu em agosto de 2018. Mas é nessa pessoa que eu tenho toda a inspiração, essa pessoa a quem eu devo, abaixo de Deus, toda a, como se diz, é que eu devo tudo que eu me tornei hoje, eu devo à minha mãe, Hilda Gomes. Eu sei que ela está em um bom lugar, mas ela é a minha fonte de inspiração. Bom, meu pai teve 14 filhos, né? Bastante filhos, eu sou de uma família bem numerosa. E com a minha mãe ele teve 12. Desses 12 filhos, uma é falecida e hoje nós somos 11 irmãos, né? Eu nasci em São Francisco, sou natural de lá. E desde a minha adolescência que eu sempre quis estudar. Minha mãe sempre mostrou que é através dos estudos que a gente poderia ter um bom emprego e ter uma melhor qualidade de vida. Então eu tive aquela convicção comigo que eu queria fazer um curso superior e não era a minha condição social, não era a minha cor que ia me impedir de fazer uma graduação, sabe? Em 2006 eu, com muito estudo, com muito esforço e com a graça de Deus, eu consegui uma bolsa do programa Universidade para Todos. Através dessa bolsa que eu me formei e concluí minha graduação em 2010. Mas minha vida no serviço público, a minha trajetória no serviço público, ela deu início em 2007, quando eu fui aprovada no concurso público na Prefeitura de São Francisco e me efetivei no cargo de auxiliar de biblioteca. Então, assim, era tudo que eu mais precisava. Aquela convivência minha com os livros, aquela convivência minha com aquele material, ele cada vez mais me tinha a convicção que eu tinha que trilhar por aqueles caminhos do estudo. Então, assim, eu dediquei bastante o que eu pude, a minha formação, e quando eu me formei, eu comecei a tentar outros concursos públicos de nível superior, e através desses concursos públicos, em alguns eu fui aprovada, né? Não vale a pena eu ficar entrando aqui nesses detalhes, né? Mas em 2010 eu fui aprovada no concurso aqui de Chapada. E nesse meio tempo eu fui aprovada em segundo lugar e fui convocada somente em 2012. Nesse meio tempo eu havia passado um processo seletivo em São Francisco, na minha área de formação, e foi quando começou a minha experiência como assistente social. Foi no CRAS em São Francisco. Porém, com uma semana que eu estava trabalhando, eu fui convocada para assumir a vaga aqui em Chapada Gaúcha. Não pensei 2 vezes, era a segunda oportunidade que eu tinha de me efetivar, porque para trabalhar como assistente social lá em São Francisco, eu tive que exonerar meu cargo efetivo. E não me arrependo, porque com pouquíssimo tempo eu já me efetivei de novo, que era o meu sonho, era essa estabilidade. Mas meu sonho ainda era para poder prestar serviço ao público, para poder trabalhar, para poder desenvolver ações e tentar dar o meu melhor sempre. Aí em 2012 eu vim para cá, para Chapada Gaúcha, e aqui eu comecei a ter oportunidade de estar fazendo um trabalho, porque a gente sempre tinha apoio dos gestores. É uma cidade diferenciada, porque em São Francisco eu tive muita dificuldade, a gente, né, não era só eu. A gente queria desenvolver ações, mas a gente não tinha apoio logístico, apoio com recursos e toda a infraestrutura que a gente precisa também para desenvolver um bom trabalho.
porque um profissional por si só, ele não faz muita diferença se ele não tiver esse apoio. Então, fui aqui em Chapada, que eu fui abraçada, eu fui muito bem acolhida pelos profissionais que fizeram parte da nossa equipe no início e também muito bem acolhida por Chapada. E comecei a trabalhar na unidade mista de saúde, né? Eu tive o privilégio de fazer parte daquela equipe que estava iniciando ali, né? O famoso nosso hospital municipal, né? O chamado hospital municipal, né? Para a população, mas a gente sabe que é uma unidade mista e eu fazia parte daquela equipe. Porém, com o passar dos dias e meses, eu comecei a perceber que o que havia mais de fazer para o assistente social era na atenção primária e não ali na unidade mista. Aí foi quando eu comuniquei ao gestor da minha insatisfação e que eu gostaria de fazer parte na atenção primária, cuja demanda maior que eu estava recebendo era da atenção primária, né, dos PSFs. Aí o gestor atendeu aquela minha solicitação, né, ele percebeu a minha angústia em relação a querer fazer um bom trabalho, mas não estar conseguindo, e ele me direcionou para a equipe do NASF. Foi quando a gente pôde fazer várias ações, a gente fazer mesmo o papel do assistente social. E após esse período, eu fui convidada para assumir a Secretaria de Saúde, né? Para mim foi uma vasta experiência, foi um desafio muito grande, mas também foi uma experiência muito boa, muito nobre, no qual eu pude aprender muito no curto período de tempo. Depois, em 2017, eu fui convidada a assumir a Secretaria de Assistência Social e lá também foi um espaço onde eu pude adquirir uma grande experiência também de trabalho, né, na minha área de formação. Depois, saí em licença maternidade e quando eu retornei, eu recebi um convite, né, para estar ali à frente da unidade mista na coordenação administrativa, que foi um lugar também que eu fui muito bem acolhida, eu fui muito bem direcionada a fazer um bom trabalho com aquela equipe que estava ali dando o seu melhor, mas não havia muito reconhecimento e lá eu pude também dar a minha contribuição enquanto assistente social. Muitas vezes existia a situação que a gente acabava fazendo alguma intervenção e também como gestora. E saí de lá muito grata àquela equipe que também, né, não fui eu, mas aquela equipe que juntos nós conseguimos realizar algumas melhorias ali naquela unidade. Viu, gente? Eu sou muito grata a vocês pela oportunidade, pela acolhida e dizer que eu saí de lá uma pessoa muito melhor. Eu saí de lá uma pessoa bem mais capacitada. Porque realmente, gente, a gente sempre tem que ver os dois lados, né? E ali tem pessoas que sempre são dedicadas e dão sempre o seu melhor. Bom, depois eu acabei tendo que me afastar, né? Em agosto eu me afastei, né? Em obediência à legislação eleitoral. Eu tive que me afastar do cargo para pretender, né, me candidatar a vereadora. Então eu trabalhei ali na unidade, ali na coordenação até o dia 14 de agosto e agora estou aqui, né, nesta campanha, que é um desafio fazer campanha em época de pandemia, em uma época em que a gente fica dividido entre levar a nossa mensagem ao eleitor de porta a porta e entre preservar a questão do distanciamento, a questão do cuidado que a gente tem que ter, seguir os protocolos de prevenção do novo coronavírus. E está sendo um grande desafio, né? Mas estamos aí, eu espero que essa mensagem chegue à maioria dos eleitores que a gente precisa chegar, e mesmo que não for eleitor, mas que chegue à população. Eu gostaria agora de falar por que me motivou a entrar na política. Bom, eu era uma pessoa totalmente fechada para discussões políticas, porque muitas pessoas elas distorcem o que é a política, elas fazem um mau uso da política e eu tinha a política como algo pejorativo, como algo em que não fosse digno de discussão. Mas por que eu falo isso? Porque eu só via o lado ruim da política. Mas nesses cargos de gestão,
eu comecei a perceber que a gente precisa sim estar na discussão, a gente precisa sim estar entendendo como que os arranjos como que são os arranjos os amarros políticos, né, digamos assim, não é o termo mais apropriado para falar, mas como que se dá a política a nível do nosso município, porque a política ela faz parte de tudo, né? Se eu faço uma reivindicação de uma melhoria para o meu bairro, se eu levo uma solicitação ao vereador, eu estou fazendo política e é através dela que a gente pode propor melhorias para o nosso município. Inclusive, através desse conhecimento, de uma articulação política que como secretária a gente conseguiu, nós conseguimos uma emenda no valor bem considerável para melhorias de algumas questões do nosso município e a partir daí eu comecei a enxergar a política de uma forma diferenciada, né? E foi num movimento de mulheres que iniciou no início do ano aqui em Chapada Gaúcha. Foi num movimento de mulheres, numa reunião de um grupo de mulheres, onde cada uma falou o que esperava da política. Algumas já eram pré-candidatas, Eu não tinha intenção nenhuma ainda de ser pré-candidata, mas a partir dessa reunião, a partir das discussões que foram colocadas ali, a partir dos desabafos, dos anseios, dos encorajamentos até, a partir dali eu comecei a pensar melhor sobre a política e comecei a fazer uma pesquisa no instituições, uma pesquisa mesmo na internet, e eu comecei a ver que o próprio Tribunal Regional Eleitoral ele tem uma forte campanha para a inclusão da mulher na política. Os próprios partidos políticos eles fomentam a nossa participação na política. Inclusive tem secretarias que visam a integração da mulher, dão cursos para mulheres, para elas estarem entendendo melhor de política. Aí a partir disso, eu tomei a decisão sim de também estar tentando fazer parte desses espaços. Eu comecei a perceber que nós mulheres também precisamos estar, porque nós somos a maioria em vários lugares, em vários setores. A gente pode dar esse toque de sensibilidade, esse olhar feminino, esse olhar diferenciado, Então, assim, e nós precisamos somar também na nossa comunidade. E nós precisamos também somar, por que não, na política? Então, essa foi a minha motivação. Tenho os meus valores, tenho os meus princípios. Esses nada nem ninguém irão distorcer. Mas eu estou disposta a trabalhar, a fazer e o que for melhor para o nosso município, inclusive no espaço de discussão política. Então, essa é a minha história, tentei resumir o máximo, eu peço que compartilhe esse vídeo, se inscreva no meu canal, acompanhe minha campanha nas redes sociais, que como eu falei da pandemia, a gente vai estar explorando muito as redes sociais. Compartilhe nossas ideias, e nos ajude a eleger o maior número de mulheres. Ah, mas eu não quero votar em mulheres, você fica à vontade, porque o voto é seu, a decisão é sua. Mas eu deixo aqui, um pouquinho da minha história e, no mais, o meu muito obrigada.